Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Capítulo 27 do Evangelho segundo São Mateus. E nós vamos ler 3 versículos. Os versículos 20, na realidade 4. 20, 21, 22 e 23. Mateus, capítulo 27, do 20 ao 23. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional, que é a que eu sempre uso, mas você pode acompanhar na versão que você tem. O texto sagrado diz assim: mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado o Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifique-o. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui na sua casa com os meus irmãos, para juntos podermos prestar o nosso culto de louvor, de gratidão ao Senhor. Verdadeiramente o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa exaltação, Senhor, porque não há outro Deus sequer semelhante ao Senhor. Se acharmos graça diante dos seus olhos, eu rogo nesta noite que o Senhor receba, aceite o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa exaltação. Mas, Pai querido, agora, nesse momento especial que vamos parar um pouco para meditar na sua palavra, nós precisamos da ajuda do seu Espírito para nos trazer revelação, compreensão e entendimento das verdades da sua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos ajude nessa noite. Senhor, tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós do seu Espírito, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um ouvinte que está aqui nessa noite e aqueles que estão através da live também, para que a sua obra seja realizada em nós. Assim eu oro, pedindo a sua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar. Enquanto você senta, ainda há pouco nós falamos dos aniversariantes, e está conosco o irmão de um dos aniversariantes, que é o irmão Francisco, irmão Dudu. Francisco, manda o nosso abraço para Dudu, e uma alegria tê-lo aqui conosco. Irmãos, está aí esse texto que eu gostaria de, em alguns minutos, refletir com você através desse texto aqui que nós acabamos de ler. Esse texto, segundo o Evangelho de São Mateus, ele é uma narrativa histórica do ministério terreno de Cristo, e o desdobramento desse texto já aconteceu praticamente no final do ministério terreno de Jesus. Aqui Jesus já havia operado muitos milagres, aqui já tinha ocorrido a multiplicação dos pães, a cura de muitos enfermos, a ressurreição de mortos. Ou seja, o Senhor já havia, no momento desse acontecimento aqui, ele já havia demonstrado o poder de Deus, o seu poder, e ele já havia anunciado a sua mensagem da boa notícia, a notícia de que ele é o Messias que foi prometido, e que ele havia vindo ao mundo, o verbo que se fez carne, como narra João no seu evangelho, no capítulo 1, e ele havia vindo exatamente para nos trazer o perdão, nos trazer a justificação diante de Deus, a reconciliação com Deus Pai. Então aqui, Jesus já tinha operado muitos milagres, e eu compreendo que nessa operação de milagres, mesmo em um tempo que não tinha internet, não tinha uma comunicação via satélite, não tinha WhatsApp, mas existiam as cidades pequenas e elas interagiam muito entre si, e as notícias se espalhavam. Uma prova disso é que nas narrativas de Cristo, ou do ministério terreno,
você vai perceber que muitas vezes tem a narrativa que a multidão era grande. Em alguns momentos dificultava a entrada de alguns, o acesso, né, das pessoas se aproximarem de Cristo. Em outros momentos a narrativa diz que a multidão o apertava. Ou seja, as pessoas já conheciam o ministério terreno de Jesus. E tudo nos leva a compreender que exatamente esse Pilatos aqui, essa autoridade romana, que estava diante de uma situação diferente, não é? Porque ele estava acostumado a julgar criminosos, mas agora ele estava diante de uma petição de líderes, e vale a pena lembrar que eram líderes religiosos que estavam pedindo a morte de um justo, pedindo a morte do Deus que se fez carne. Então, uma situação muito difícil. Nós compreendemos que Pilatos, inclusive, tinha um conhecimento sobre Jesus, porque lá em Lucas, no capítulo 23, vai dizer que Pilatos tinha o desejo de falar, de conhecer, de ver Jesus. Tem essa narrativa lá no Evangelho de Lucas. Então, Pilatos já tinha escutado falar da história de Cristo, a ponto de desejar conhecê-lo pessoalmente. Acredito que não era essa forma que ele queria conhecer Jesus, mas agora ele estava conhecendo Jesus. E tem também um sonho, a esposa dele sonha, para que ele não se meta naquela questão, para que ele não julgue, porque aquele homem que ele estava julgando era um homem justo. Então Pilatos havia inclusive interrogado Jesus, e o texto vai nos levar, depois você pode ler todo o contexto desse momento, desse interrogatório. Pilatos vai dizer que não encontrou em Jesus nenhuma falha. Eu acho essa expressão muito bonita, porque essa expressão corrobora exatamente com outro texto bíblico que diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém não pecou em nenhuma delas. Ele veio como homem justo, santo, perfeito, morreu como homem justo, santo e perfeito, e ressuscitou como ele é, um homem justo, santo e perfeito, um Deus irretocável. E Pilatos não era um religioso, Pilatos não era um judeu, provavelmente não conhecia as escrituras judaicas, mas diante dos acontecimentos e da informação que ele teve sobre Jesus, ele diz: olha, não encontrei nele falta alguma. Isso é tremendo, irmãos. O Deus que nós servimos é um Deus perfeito. Jesus é perfeito, Ele é santo, é irretocável. Isso alegra o nosso coração. Como eu falei, a mulher de Pilatos já havia, advertido ele: tenha cuidado, você está julgando alguém para ser condenado, mas ele é justo, ele é perfeito. É interessante que os outros evangelhos, pelo menos os evangelhos sinópticos, os três, Mateus, Marcos e Lucas, eles dizem que Jesus foi levado para a morte, levado pelos sacerdotes por causa da inveja. Aqueles líderes religiosos, com o seu espírito de religiosidade, cegou o entendimento, e a religião foi mais forte do que a verdade de Deus, e eles não enxergaram Jesus como sendo o Messias prometido, e isso causou inveja. Sabe aquela inveja que é muito comum, porque nós não temos o poder de Cristo, nós não temos a eloquência, a sabedoria de Cristo. E aqueles homens eram líderes religiosos, de repente vem Jesus operando milagres que eles não podiam operar, falando que é o Deus vivo que se fez carne, coisa que eles não podiam ser. Ao invés de se renderem a Jesus, eles preferiram continuar com os seus corações endurecidos, e aí permitir que a inveja dominasse. Você vai encontrar isso na narrativa nos evangelhos. Esse mesmo povo que estava clamando pela morte de Jesus foi aquele povo que pouco tempo antes recebeu Jesus na entrada triunfal lá em Jerusalém, com os ramos, colocando suas roupas, suas capas, tapetes, fazendo tapetes para Jesus passar por cima e gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Esse mesmo povo depois foi convencido pelos sacerdotes a pedir a libertação de Barrabás e a condenação de Cristo. É interessante que até nesse ato tem uma tipologia daquilo que Jesus fez. Ele veio justamente para nos substituir. Ele veio justamente para levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. E por isso, naquele momento decisivo, ele fica no lugar de Barrabás. O Barrabás que sou eu, o Barrabás que é todo pecador, é todo ser humano. Jesus veio para nos substituir na cruz do Calvário. Ele veio para pagar o preço da nossa redenção. Por isso nós celebramos, daqui a pouco nós estaremos celebrando. Mas o que eu quero falar no sermão de hoje não é só sobre esse grandioso ato justificador de Jesus na sua morte na cruz do Calvário. Eu quero pensar com você a partir de uma afirmativa que nós lemos no texto. Quando Pilatos pergunta: que farei então com Jesus chamado Cristo? Precisamos saber o que vamos fazer com Jesus chamado Cristo. E talvez caberia bem uma pergunta: o que você tem feito com Jesus chamado o Cristo de Deus? É interessante que quando a gente para avaliar, nós somos todos iguais. Talvez tenhamos uma diferença em algum estilo de roupa que nós gostamos de vestir, alguns tipos de alimento que uns gostam e outros não, estilo de vida, alguma coisa, mas na essência nós somos todos iguais. Somos falíveis, às vezes nos deixamos ser levados pelas circunstâncias da vida que trazem temor, até pela influência dos outros que nos fazem julgar questões com injustiça que nós nem conhecemos. Somos assim. Quer ver um exemplo bem simplista? Basta nós irmos andando e encontrarmos um acidente de trânsito, né? E aquela multidão começa a olhar e a gente está no meio da multidão e alguém chega atrasado no evento e toca no nosso ombro e diz: o que foi que houve? Quem é o culpado? Geralmente a gente, pela nossa avaliação, a posição do carro, sempre eu acho que foi fulano que deve ter invadido o sinal. Nós temos essa, sabe, nós somos assim. Então, dentro disso, essa pergunta ela torna-se necessário pensarmos nela e encontrarmos em nós uma resposta a essa mesma pergunta de Pilatos, como sendo a nossa pergunta: o que vamos fazer com Jesus chamado Cristo? Eu tenho percebido que na história da humanidade encontramos algumas respostas. Encontramos, por exemplo, a resposta da indiferença. A história mostra a indiferença humana, a indiferença dos homens para com Deus, para com Jesus e com a sua obra. Desde o início, lembram de Adão? Adão estava lá no Éden, Deus deu tudo para Adão dominar. Uma única árvore, em sinal de obediência. O Senhor diz: Adão, tudo é seu. Só dessa árvore não coma, meu filho, porque no dia que você comer, você vai morrer. Adão, sabe, não deu ouvidos à voz de Deus. Foi indiferente à voz de Deus, porque ser indiferente é exatamente não dar a devida atenção. Ser indiferente é não considerar, não levar em conta. Ser indiferente é justamente, sabe, aquele ditado popular de ouvido de mercador? Adão não deu a devida atenção à voz de Deus. Deixa pra lá, não é bem assim. Foi lá, desobedeceu e comeu. Lembram de Faraó? Faraó que escravizou o povo no Egito. Quando Deus levanta Moisés para ir lá e retirar o povo, é interessante que quando Deus fala com Moisés, Moisés pergunta: Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, eu vou dizer que quem me enviou? Aí o Senhor diz: vá lá e diga que eu sou, lhe enviou.
para que você tire o meu povo para prestar culto a mim no deserto. E alguns historiadores vão dizer que dentro da cultura egípcia, um faraó, ele era considerado um semideus naquela época. Eles tinham essa consideração, esse respeito, a ponto de um simples mortal, entre aspas, não poder olhar para um faraó, a não ser que ele permitisse. Então o faraó, não sei se pela cultura, pelo um desejo do próprio coração, mas provavelmente ele, pelo menos esse da história bíblica, ele se achava um Deus. Peraí, pastor, o senhor está fazendo uma avaliação, por que o senhor pensa assim? Porque quando Moisés chega diante de Faraó e diz que Deus, o Deus verdadeiro, Deus criador e sustentador de todas as coisas, o havia convocado para libertar o povo, Faraó faz uma pergunta que por inferência me leva a compreender que ele tinha uma empáfia a ponto de não reconhecer o Senhor como Deus. Ele pergunta a Moisés: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Isso é indiferença, queridos. A indiferença de não reconhecer que nós não somos frutos do acaso. A indiferença de não reconhecer que nós não só somos um aglomerado de células, de neurônios, com uma pequena composição química que faz eu e você sentir o que nós sentimos. Não, não. Nós somos criados por Deus. Faraó, quando não deixa o povo sair, ele está não só desafiando o Deus verdadeiro, como também não está o reconhecendo, sendo indiferente à realidade da existência de Deus. Lembram de Nabucodonosor? Outro homem poderoso lá do Império Babilônico, que um dia, ensimesmado, não considerando os judeus, ele levanta uma grande estátua para que o povo adorasse como Deus. E aquela estátua era uma autoimagem. Ou seja, pessoas, e são muitos, nós passaríamos a noite pensando em nomes históricos que não consideraram Deus, que foram indiferentes ao Senhor e à sua revelação. Hoje em dia, encontramos pessoas que ainda agem da mesma forma. Por exemplo, as pessoas que são indiferentes quando escutam a pregação da palavra, o evangelho da salvação, e ignoram: não é bem assim, eu vou continuar a minha vida, eu vou continuar vivendo do meu jeito. Quando alguém pensa assim, está, sabe, é como que ignorando, sendo indiferente exatamente a voz de Deus, porque aquela voz que fala no nosso coração quando nós estamos sendo confrontados com a palavra, é a voz do Espírito de Deus. É aquela voz que muitas vezes concorda conosco quando nós estamos certos, mas que na maioria das vezes discorda, sabe, na linguagem bem popular, bate de frente, mas com a intenção de gerar vida, fé, transformação, vida com Deus. Quando o homem rejeita essa voz, ele está sendo indiferente à voz de Deus. Quando alguém frequenta uma igreja e não reverencia os ensinos da sã doutrina, prefere o que é ditado pela sociedade, quando não leva a obra do Senhor a sério, sabe, quando não se posiciona diante da verdade de Deus, são essas e muitas outras situações que caracterizam uma indiferença para com o Senhor, para com a voz do seu Espírito. Um outro tipo de resposta que a gente percebe na humanidade, além da indiferença, tem o agravante da rejeição. Porque não considerar, ser indiferente, é não dar o devido valor. Mas ainda tem alguns que conhecem, são tocados, são convencidos do valor, da importância da presença de Deus, mas dizem: eu não quero Deus. Lembrei-me agora de uma das piores experiências
que eu vivi presenciando na minha vida cristã. Nos meus primeiros, acho que nos primeiros 2 anos de convertido, nós saímos para um evangelismo, e era um costume naquela época, nos domingos à tarde, né, as igrejas, não era só que eu fazia parte, as igrejas, os jovens saíam batendo nas portas, evangelizando, né, encontravam um lugar alto na rua, subia para ministrar a palavra. E a gente, num desses evangelismos, nos chamaram para visitar uma jovem. Eu não lembro, mas ela devia ter aí entre 16 a 20 anos, que estava no estado terminal de câncer. Eu nunca esqueci essa experiência. E quando nós estávamos nos aproximando da casa dessa jovem, nós escutávamos com a distância assim de 30, 40, 50 metros, os gemidos de dores. Eu estou falando, irmãos, de 38 anos atrás, aproximadamente. 38, 39 anos atrás. Então não tinha os tratamentos que hoje se tem. E ela estava com muitas dores. E quando nós entramos na casa, não fui eu a pessoa que evangelizou, se não me falha a memória. Foram na época as 2 missionárias, que era a missionária Fatinha e a missionária Divanise, que estavam à frente daquele evangelismo, e elas começaram evangelizando. Mas era uma coisa que me chamou a atenção, porque elas não conseguiam falar, porque não conseguiam se concentrar pelos gemidos. E aí alguém disse: vamos orar para que passe essas dores, para ela poder ouvir o evangelho. E foi levantado um clamor. Imediatamente ela parou de gemer. Foi instantâneo o milagre. Pelo menos naquele momento ela parou de sentir dor. E aí eles pregaram o evangelho, a boa notícia de salvação. E como é costume de todo crente, perguntamos se ela queria entregar a vida a Cristo. E ela foi muito enfática, com letras garrafais: eu não quero. Nós insistimos pela situação que nós estávamos vendo, mas ela replicou, disse: eu não quero entregar minha vida a Cristo. Isso era no final da tarde do domingo, e nós saímos, e mais ou menos com a mesma distância da entrada, voltou as dores, e nós saímos escutando os gemidos. Quando chegamos para o culto de 7 horas da noite, naquela época eu acho que era de 7 ou 7:30, tivemos a notícia de que ela havia falecido. São pessoas que têm a oportunidade de ter um encontro com Deus, mas rejeitam. Quantos fazem isso? Faraó, irmãos, ele viu o poder de Deus. Faraó, ele viu, sabe, a ação miraculosa de Deus. Mesmo tendo sido através daqueles castigos, que não foram só castigos, eram ensino de Deus, revelação de Deus, neutralizando os deuses egípcios. Cada uma daquelas que a gente chama de pragas, 10 pragas, não eram simplesmente castigos aleatórios. Cada um daqueles estava neutralizando o poder daqueles deuses que eram adorados pelo Egito, e mostrando que os deuses do Egito não tinham poder. Quando você lê aquela narrativa, você vai ver que alguns dos milagres, o faraó chama os seus encantadores, os seus magos, e eles fazem uma réplica dos milagres. Mas a partir de um determinado momento, aqueles encantadores dizem: não, esse nós não temos poder para fazer. Ninguém pode fazer isso. É a misericórdia de Deus dizendo: faraó, eu sou o Senhor, você precisa se render a mim. Mas a resposta de faraó foi não. Como também foi não a resposta de Nabucodonosor. Lembram depois daquela passagem da fornalha? Quando ele vê o 4º homem na fornalha, quando ele vê o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele baixa um decreto que durante tantos dias não se adoraria nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ele reconheceu que o Senhor é o Senhor. Mas passou mais alguns dias, ele deixa tudo para trás e volta à estaca zero. Os homens têm visto, através das pregações, através dos pregadores,
A mensagem do Evangelho, a mensagem salvadora, inclusive até a própria natureza revela isso, mas os homens não querem ver. O livro de Atos diz o seguinte: o Deus desse povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou de lá. Demonstração do poder de Deus. Está em Atos capítulo 13, versículo 17. O salmista vai dizer: os céus declaram, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Está lá no Salmo 19, verso 1. Então, na realidade, alguns ignoram, outros rejeitam. A história mostra homens que têm rejeitado esta revelação, e continua sendo assim. Não é tão diferente. Mesmo Faraó tendo reconhecido, depois que o povo saiu, ele rejeita aquela revelação, se arrepende de ter deixado o povo sair e vai atrás para eliminar o povo, na tentativa de neutralizar o cumprimento da promessa de Deus de que o povo voltaria para a sua terra e seria próspero. Nabucodonosor, quando decretou que todos adorassem ao Deus de Israel, rejeitou quando depois esqueceu de também adorá-lo. Muitos homens têm reconhecido Deus, creem na sua existência, acreditam em Jesus, o homem, não só o Deus que se fez homem, mas também o homem histórico. Muitas pessoas, mas rejeitam quando vão, no dia a dia, quando vão vivendo a sua vida, e não querem ter uma vida pautada no centro da vontade de Deus. Por isso que o próprio Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 12: quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, a humanidade é assim. O Senhor continua sendo misericordioso, o Senhor continua se revelando, o Senhor continua operando milagres. Irmãos, só a nossa vida é um milagre. O fato de você estar vivo é um milagre. Eu fico às vezes me perguntando, o que acontece com a gente quando nós estamos dormindo? É um mistério isso, sabia? Até para psicologia. O que é que acontece com a gente? A alma não dorme. Só Deus sabe. O salmista compreendeu muito bem isso, por isso que ele diz: olha, Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então, o reconhecer Deus não é reconhecer Deus como o Criador só. Não é só reconhecer Deus como o sustentador do universo. Mais importante é reconhecer Deus como alguém que tem atuado, agido na sua vida. O Deus que tem sido presente, sustentando a sua existência, sustentando a sua saúde. Irmãos, eu digo aqui algumas frases que elas são bem simplistas, mas é porque eu acredito que é assim. Como, por exemplo, Deus é quem tem a palavra final da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. Precisamos compreender isso e ter uma resposta diferente, porque alguns na história da humanidade respondem com aceitação. Ainda bem. Eu quero dizer para você que, por exemplo, eu respondo ao Senhor com aceitação, porque depois de compreender o Evangelho de Cristo, eu disse: Senhor, eu sou um pecador, mas eu recebo o Senhor como Senhor da minha vida. Senhor, não tem solução para mim, mas eu sei que tudo é possível para o Senhor. Existe uma condenação, mas eu creio que o Senhor pagou o preço da minha condenação na cruz do Calvário. É uma resposta de aceitação à obra, ao milagre e à vontade de Deus. Você tem respondido assim para o Senhor também?
Ele tem lutado para nos alcançar. É impressionante o amor de Deus, irmãos. Você já percebeu como Deus luta para, alcançar eu e você, ter comunhão com a gente, dar oportunidades para a gente ver o seu poder, a sua revelação, a sua, ação de nos sustentar, de cuidar de nós. É incansável a obra de Cristo. Por isso, certa vez perguntaram a Jesus, ele disse: olha, eu e o Pai, a gente trabalha constantemente. Esse trabalho não era construindo outro mundo, não é construindo a terra, porque ela já foi feita. Quando Deus fez a terra, diz: e viu Deus que tudo quanto Ele fez era muito bom. Está tudo feito, completo. E depois de não ter mais nada para fazer, Ele foi e descansou no 7º dia. Então por que Ele continua trabalhando? Em nosso favor, para se revelar a mim, a você, a toda a humanidade, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É o mundo todo. Ele tenta, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, convencer da necessidade de termos o reconhecimento de que Ele é o Senhor, de nos quebrarmos humildemente diante da sua presença, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e arrependido, o Senhor não o desprezará. É uma obra, é um trabalho, porque eu sou resistente. Quantas e quantas vezes o Senhor teve que ficar lentamente lá, pacientemente na porta do meu coração. Ei, meu filho, eu estou aqui. Ei, meu filho, eu tenho um chamado para você. E eu resistindo. Eu tenho certeza que esse amor insistente de Deus não tem sido diferente na sua vida, na vida do ouvinte da live. Não tem sido diferente. Ele tem lutado para nos alcançar, levantando pessoas para pregar a sua palavra. E para aqueles que já creem, Ele tem lutado para nos, trazer mais edificação, firmeza. E aí Ele usa pessoas que pregam, que cantam, que compõem músicas, que exaltam o seu nome, que estão centradas na sã doutrina. Tudo isso para nos alimentar, para nos fortalecer, porque Ele tem um grande objetivo na minha vida e um grande objetivo na sua vida, de cada um que está aqui, daqueles que estão na live e até para os que não estão aqui. Porque Deus amou o mundo. Ele tem um projeto na vida de todas as pessoas, ter comunhão conosco, porque Ele me ama, Ele lhe ama. E a prova disso são as muitas vezes que o Senhor toca nos nossos corações, para que a sua palavra possa operar em nós, para que nós possamos dar ouvido à sua voz, através da sua palavra. Quantas e quantas vezes o Senhor permite situações, para nós pararmos um pouquinho e refletirmos, e encontrarmos e percebermos a ação de Deus em nosso favor. Uma prova dessa ação de Deus e desse amor de Deus são as inúmeras vidas que foram mudadas, transformadas. A minha é uma delas. Porque você não imagina a pessoa que eu era quando não conhecia Jesus como Senhor da vida. Mas graças a Deus que eu fui alcançado. Graças a Deus que você foi alcançado. E assim nós estamos sendo transformados. E Deus que começou uma boa obra em nós, Ele continua nos aperfeiçoando, até nos tornarmos varões, varoas, homens e mulheres, plenos, estatura perfeita, plenitude. Ele tem mudado a vida de muita gente. Lembram de Pedro? De pescador de peixes, passou a ser pescador de homens, um dos principais discípulos da igreja primitiva. Aquele Pedro que negou, mas que Jesus depois, com muito amor e carinho, foi lá, buscou Pedro, que estava lá no barquinho, chamou de novo: Pedro. Pedro reconhece a voz, vem. Pedro, tu me amas, sarando as feridas. Ele tinha negado. Amo, Senhor. Pedro, tu me amas. E foi trabalhando, transformando. Se você parar nessa noite
e você começar a fazer uma reflexão introspectiva, eu tenho certeza, irmãos, absoluta, que nenhuma pessoa que está aqui ou através da live vai deixar de encontrar um trabalhar de Deus guardado no seu coração. O grande problema é que muitas vezes nós não paramos para observar. Mas se você parar para observar, você vai ver detalhes de Deus na sua vida, cuidando, dando livramento, sabe, prorrogando sua vida, para que você tenha, sabe, mais essa comunhão, aperfeiçoe essa comunhão, para que na eternidade você possa viver com o Senhor. Nós possamos viver com o Senhor. Isso é o amor de Deus. É o amor de Deus. Paulo, aquele homem cheio de religiosidade, que com os olhos, sabe, obscuros, começou a perseguir a igreja primitiva. Tinha uma boa intenção, mas a intenção estava equivocada. Pensava que estava protegendo o reino de Deus, mas estava tentando acabar com ele. Veja o amor de Deus, irmãos. Ele vai lá, toca em Paulo, opera uma obra sobrenatural, ensina a Paulo o evangelho. E Paulo depois diz: agora eu sou um apóstolo de Cristo, chamado por Cristo. Estamos estudando isso na quarta-feira, na carta de Paulo escrita à igreja de Éfeso. Começamos quarta-feira passada. Ele diz: eu sou apóstolo de Cristo. Ou seja, um Paulo de perseguidor agora passa a ser um evangelista, que também é perseguido. Isso chama-se transformação de vida. A vida de muitos foram mudadas. A minha vida já foi mudada pelo poder de Deus, pelo evangelho de Cristo. A sua vida já foi mudada em alguma coisa? Você sente que Deus tem melhorado, não é? Tem uma frase que a juventude usa muito hoje: melhore, né? De vez em quando o Sarinho faz: melhore, paiinho. Você sente que Deus tem nos melhorado? Sim ou não, irmãos? Isso é o amor de Deus, irmãos. Porque Deus não precisa de mim para nada. Ele não, me permita dizer isso, Ele não precisa de você para nada. Se eu creio em Deus, Ele não vai ser mais Deus. Se eu não creio, Ele não vai ser menos Deus. A minha sabedoria não vai acrescentar nada na sua sabedoria. A minha vida, o que eu posso produzir, não vai acrescentar nada na riqueza de Deus, que é dono de tudo e de todas as coisas. Então Deus não precisa de mim, eu é que preciso dele. Mas mesmo assim, Ele amou o mundo, amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nós, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Glória a Deus por isso. Então a vida de muitos estão sendo transformada. A vida de muitos aqui, se eu pudesse parar para cada um dar um testemunho, eu tenho certeza que cada um que está aqui tem um testemunho de uma ação de Deus na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia. Tem um comentário de Agostinho no quarto século. Ele, pensando nessa obra de Deus, ele vai fazer um comentário interessante. Ele diz que Deus havia despertado e tinha trabalhado na vida dele em todos os sentidos, os 5 sentidos. E ele escreveu o seguinte: tu me chamastes, gritastes por mim e vencestes minha surdez, brilhastes e teu esplendor pôs em fuga minha cegueira. Exalaste teu perfume, respirei-o, e agora suspiro por ti. Eu te saboreei, e agora sinto fome e sede. Tocaste-me, e o desejo da tua paz me inflama. Reconhecimento de que Deus é o Senhor, e Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero concluir o sermão de hoje, repetindo a pergunta inicial. E agora eu vou colocar num coletivo, mas ela também é individual. O que faremos com Jesus, chamado Cristo? O que faremos? Qual a sua resposta a essa pergunta? Ele tem sido, sabe, o seu bem maior. Ele tem ocupado o primeiro lugar no seu coração.
na sua vida, nos seus sentimentos, nos seus sonhos. Eu quero encerrar com uma frase que eu coloquei aqui no meu esboço, que diz assim: deixe Deus ocupar o centro do seu ser. Cristo é a resposta para a sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não vou fazer apelo. Eu tenho certeza que você compreendeu a palavra nessa noite. E cabe a mim dar a minha resposta para Deus. Cabe a você dar a sua resposta para Deus. O que você vai fazer com Jesus, chamado o Cristo? Curve sua cabeça, que eu quero orar por você. Pai querido, glorificado seja o seu nome, Senhor, porque mesmo rebeldes, pecadores, mas o Senhor nos amou de tal forma que enviou seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, nos trazendo a reconciliação com o Senhor. Bendito seja o Senhor, porque ninguém podia fazer essa obra. O Senhor provou verdadeiramente o seu amor para conosco, tendo feito Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, quando ainda éramos pecadores, inimigos do Senhor. Obrigado, Senhor. Mas nós precisamos dar uma resposta para o Senhor. Eu quero dar a minha resposta para o Senhor. Eu não tenho nenhum outro Deus a não ser o Senhor, nenhum outro a quem eu possa colocar a minha fé, dedicar a honra, a glória, o louvor, me lançar nos seus braços, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite eu quero declarar diante dos homens, dos anjos, dos principados e potestades, que o Senhor é o Senhor da minha vida. A minha oração, Senhor, é que cada um que está aqui nessa noite não esteja só falando com os lábios, mas que seja uma voz que ecoa do coração de cada um, dizendo: Jesus, tu és o Senhor da minha vida. A ti eu entrego a minha vida, recebo, aceito o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida, para que a sua obra seja plena em mim. Que cada um esteja fazendo essa oração comigo nessa noite, Senhor, porque o Senhor sonda e nos conhece. O Senhor conhece a palavra antes que saia da nossa boca. E eu peço nesta noite, Senhor, visite cada ouvinte da sua palavra, para que a sua obra seja completa na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Pois assim eu oro, Senhor, pedindo a sua bênção sobre cada um, o trabalhar do seu Espírito, o edificar, o construir, o transformar, o libertar, o salvar, o curar. Que essa realização do seu Espírito seja sobre a vida de cada um desses meus amados irmãos e irmãs, tanto os que estão aqui, como também aqueles que estão nos acompanhando através da live. Pois assim eu oro, colocando cada um diante do Senhor e os abençoando em nome de Jesus. Amém, amém, amém.